Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco, irmãos. Estarei trazendo hoje o estudo sobre João o Batista, amém? Nós já falamos um pouco dele, agora nós vamos falar a segunda parte dele, amém? Falamos a primeira, agora vamos falar a segunda. Nós vamos só passar aqui para nós entender a primeira, para nós entrar na segunda, amém? Vamos só ler aqui de novo o que nós já lemos, Mateus capítulo 11, versículo 7, né? Partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver um homem ricamente vestido? Os que tragem ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo, eu, é muito mais do que um profeta. Aí nós paramos aqui, amém? Porque ele é muito mais do que um profeta. Amém? Aí nós vamos falar sobre esse assunto. Aí nós vamos entender esse aqui que eu já falei lá e eu não vou precisar estar trazendo nas escrituras, mas o que que acontece? João ele é mais do que profeta. Por quê? Porque ele é um sacerdote de Deus. Amém? Aliás, dele ser um sacerdote de Deus da linhagem sacerdotal, primeiro, ele já é um levita. Quando você entende que ele é um levita, então ele é digno de estar ali na casa de Deus. Amém? Na época, os levitas, ele fazia o quê? Eles cuidavam da casa de Deus. Eles cuidavam ali das ofertas, das coisas do Senhor Deus. Então, João Batista, ele é um levita. Amém? Primeiro fato é esse. Depois eu mostrei para os irmãos que ele é um sumo sacerdote. Ele é da linhagem sumo sacerdotal. Ele é da linhagem de Arão. Amém? Ele é da linhagem de Arão, da linhagem de Cor. Então ele tem essa linhagem que ele poderia ser um sumo sacerdote. Amém? Só que você vai ver que João ele não vai estar na casa de Deus, aonde que ele se diz ali que seria a casa de Deus. Ele não estará lá. Por quê? Porque lá Deus não estava. Entende? Lá eles já tinham feito a casa de Deus como o quê? Como um comércio. De tanto quando o Senhor Jesus vem, ele vai entrar dentro do templo, ele vai jogar os trem tudo no chão, porque ele vai falar, fez a minha casa, a casa de Deus como comércio. Entende? O zelo do Senhor Jesus vai ser tanto que ele vai limpar aquilo ali. Então você vai ver que antes do Senhor Jesus ir lá e destruir ali, tirar as coisas ali, você já viu que eles já tinham feito a casa do Senhor Deus como comércio. Quando eu fiz assim, ó, a casa de Deus, entre aspas, por quê? Porque era a casa de Deus mesmo, irmãos. Amém? Só que chegou um certo ponto que eles estavam tão na iniquidade, tão fora da lei de Deus, que Deus já não ouvia mais, já não manifestava nada para eles mais, de tanto que Deus escolheu o seu sacerdote, ele tirou seu sacerdote da casa dele e levou para o deserto, que foi João. João que tinha que tomar conta da casa de Deus, mas Deus não deixou ele ficar lá. Pegou ele e levou para o deserto, porque Deus viu que a casa estava contaminada. Então, o tempo que João vem é esse tempo, é o tempo que a casa está contaminada. Fizeram a casa de Deus como comércio. Essa foi a primeira época que João vem, está desse jeito. E você vai ver que vai acontecer isso no tempo do fim. Nós vamos estudar sobre isso agora. Você vai ver na sequência. Então, João, ele vai ser enviado para preparar o povo. Ó, esse povo que está aqui na casa do Senhor, que é o homem das leis aqui, que se diz aqui que cuida das coisas de Deus, eles estão contaminados. Não entende as coisas de Deus. O que Deus vai fazer? Vai pegar seu servo, que é o homem dele, o servo de Deus. Deus vai pegar seu homem e vai levar para onde? Para o deserto. E lá no deserto ele vai pregar o evangelho, vai trazer os pessoais ao arrependimento, aonde que as pessoas vão se arrepender ao Senhor. Mas os homens da lei, os fariseus ali, eles não vão aceitar João o Batista.
como vai acontecer também no tempo do fim, quando Deus levantar as suas testemunhas para profetizar. Isso você vai ver acontecendo. Quando Deus falar para o povo, para as igrejas que estão igual a prostituta, que estão seguindo o sistema, mas não seguindo a Deus, quando Deus levantar as suas testemunhas, elas não vão ouvir a palavra de Deus. Vão muitos escorraçar, como se diz, igual nesse tempo aqui, eles entram no reino do Senhor à força, irmão. Entende? Os judeus aqui, ó, nesse tempo, ele está tendo aqui, entrando no reino do Senhor à força, eles estão dominando isso à força, tomando o reino à força, e o reino não é na força. Entende? É isso que vai estar acontecendo aqui. De tanto que quem tinha que ser sacerdote e sumo sacerdote era João, o outro ali, mas só que não, eles colocaram 2 sumos sacerdotes contra a palavra de Deus, porque existiria um sumo sacerdote. Quando morresse um sumo sacerdote, viria o 2, viria o segundo sumo sacerdote. E você vai ver que na época aqui de João, tem 2 sumos sacerdotes. Os homens, irmãos, não estão ligando com a palavra de Deus, eles estão preocupando aqui nesse tempo deles. Eles estão preocupando em agradar a César, em ter as coisas dos homens, como dizer assim, a política deles aqui. Entende? Aqueles que estão ali, aqueles que podem dominar para ajudar a César, não aqueles que ensinam o povo de Deus a lei de Deus. De tanto que Deus pegou o seu sumo sacerdote, levou para o deserto, ele vestia roupa diferente, o João vestia roupa diferente, não tomava vinho, comia comida diferente, como o sumo sacerdote mesmo. Só que esse sumo sacerdote era do Senhor Deus. Deus levou ele para o deserto, e lá esse sumo sacerdote, já desde o ventre da mãe dele, ele já tinha tido o Espírito de Deus. Ele já veio desde o ventre da mãe dele. João é diferenciado de todos os homens, irmãos. De todos os homens. João ele é diferenciado. Nenhum homem aqui na Bíblia, nenhum homem nasceu desde o ventre com o Espírito de Deus. Nenhum nascido de mulher. Não coloca Jesus, não. Estou falando homem, nascido de mulher, ali, que faz ali o homem e a mulher, a relação, a carne e ali os dois ali. Nascido de mulher, só João Batista foi o único homem, nem Abraão, nem Isaac, nem Moisés, ninguém. João foi o único. Entende? Deus encheu ele desde o ventre da mãe dele com o Espírito dele, para ele pregar as boas novas, preparar o caminho para quem? Para o Senhor Jesus vir. Esse é o chamado de João. Só que essa palavra vai repetir de novo no tempo do fim. E é isso que nós vamos falar agora. Então você entendeu que o tempo de João, naquela época ali, estava tendo o quê? Fez a casa de Deus como comércio. O povo estava num sistema. O povo estava numa religião, mas não fazendo a vontade de Deus. Eles seguiam as religiões, as doutrinas deles, as coisas que eles mesmos colocaram, as coisas que eles fizeram para os homens mesmo, como uma irmã falou uma vez e foi dito e certo, como é que ela disse? Como os homens fazem as coisas para os homens. Entende? E ela estava certa, porque eu mandei um vídeo para ela e ela assistiu. Na hora ela falou, olha como os homens fazem as coisas tão certinha para os homens. Não foi para Deus. O negócio, o vídeo que eu mostrei para ela, de uns pessoal numa igreja, ela percebeu que aquilo que tudo foi feito ali, a programação de todas aquelas coisas, foi para chamar a atenção dos homens, para os homens achar graça naquilo ali, mas não foi para Deus. Entende? E isso acontece hoje, irmãos. Imagina quando, no tempo de João aqui que nós estamos vendo isso. Imagina no tempo do fim mesmo. Porque hoje acontece, imagina no tempo do fim. Então nós vamos falar sobre isso. Então já vamos aqui, ó. Vou pegar o 10 e vamos parar e já vamos para outro lugar. Porque aqui ele já vai mandar para outro lugar. Porque este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que prepararás diante de ti o teu caminho. Então, quem que é o anjo? Aqui é João. Amém? O meu anjo diante da tua face, que preparará o meu caminho, que preparará. Então, é João, esse foi o enviado, o anjo de Deus. João
o enviado anjo de Deus para preparar o caminho. Agora vamos para outro lugar. Vou estar parando o vídeo, irmãos, para me caçar aqui, para não perder muito tempo, amém? Vamos aqui em Malaquias, amém? Está aqui assim, ó, no capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que prepararás o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscas, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejas. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Você viu que lá em Mateus capítulo 11, versículo, se eu não me engano aqui, versículo 10, vai dizer que ele envia o seu anjo para preparar o caminho, amém? Vamos na sequência. Mas que suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros, e assentar-se-á como fundidor, e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinarás como o ouro e como a prata. Então o Senhor trará então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e a de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudas os direitos em seu salário, e a viúva e o órfão, e que perverte o direito do estrangeiro, e não me temes, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vos, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olhe bem agora, irmãos. Ele vai falar aqui que a vinda do Senhor será o quê? Para o quê? Purificação, para limpar. Primeiramente, purificação e limpar. Então você vai ver que primeiro João vem para preparar o caminho para quem? Para o Senhor Jesus vir. Que o Senhor Jesus ele vai fazer o quê? Ele vai purificar e limpar o povo. Limpar de todas as suas transgressões. Amém? Você entendeu isso? Que o João ele vem para preparar o caminho do Senhor, para alertar o povo, para o povo estar alerta, sabendo que o Senhor vai vir. Amém? Agora vamos mais na sequência. Olha o 4. Tá aqui o 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e é o dia que estão para vir, os abrasarás, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixarão nem raiz nem ramos. Olhe bem, esse dia que o Senhor está falando aqui, que essas pessoas aqui que andam impiamente aqui serão consumidas, que nem a raiz delas vão sobreviver. Mas para vós, os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trarás nas suas asas, e saireis e salteareis como bezerros da estrebarias, e pisarei os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Preparado, quer dizer, preparado, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai vós da lei de Moisés, meu servo, que eis te mandei em Horebes para todo Israel, a saber, status e juiz. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olhe bem, ele está dizendo que, olha, primeiramente falou de juízo, de julgamento do ímpio e tudo mais aqui, mas aí chega no 4, ele fala, guardai e lembrai da lei de Moisés, que ele deu aos seus servos, seus estados e seu juízo. Eis que envio o profeta Elias
antes que venha o grande e terrível dia. Aí você vai entender aqui agora. O Senhor Jesus vai dizer que João, ele é o enviado, o Elias. Igual ele vai falar aqui, ó. É no 14, amém? Depois nós vamos fazer um estudo mais profundo aqui dentro, tá bom, irmão? Vamos pegar aqui no 14. E se é porque aqui tem revelação demais, irmão. Aqui é a terceira camada de revelação. Nós estamos indo na segunda. E se queres dar crédito, é este, o Elias, que havia de vir. Ele está falando de João, que esse aqui é o João, é Elias. Era aquele que está profetizado aqui, ó. Eis que eu vos envio, o profeta Elias. O que ele disse? Que ele enviaria o seu mensageiro. No versículo 3 de Malaquias, ele disse: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho para quem? Para o Senhor Jesus. Da mesma forma que João teve que vir, João Batista teve que vir com o espírito de Elias, amém? Para preparar o povo, para quê? Para o povo, para o Senhor Jesus vir, assim também acontecerá no tempo do fim. Deus há de levantar suas duas testemunhas que vão preparar o povo do Senhor para o Senhor Jesus vir. Amém? É esse que é o ponto. Então, quando ele disse aqui, nós vamos entender melhor. Quando ele disse aqui, ó, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você vai ver que quando Elias veio em João, quando João veio no espírito de Elias ali, você vai ver que não aconteceu ainda antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes, amém? Você vai ver que naquele dia quando veio em João Batista veio e depois veio o Senhor Jesus pregando o evangelho. Mas todo mundo esperava que o Senhor Jesus trazesse o quê? Um reino eterno. Mas o Senhor Jesus ele não trouxe um reino eterno. Entre aspas, tá, irmão? No espiritual, sim, ele trouxe um reino eterno, mas só que vai acontecer no literal. Um reino eterno, irmão. Um reino que não vai ter mais guerra, não vai ter mais morte, não vai ter mais nada disso, não vai ter mais choro, não vai ter nada disso. De tanto que alguns judeus duvidam do Senhor Jesus por causa disso. Mas só que na lei, nos profetas, disse que o Messias deveria sofrer, ele deveria padecer, ele deveria morrer primeiro para depois ele vir e reinar. Entende? De tanto que quando o Senhor abrir esse céu, ele vem para reinar, ele trará um reino de justiça. E aqui ele está falando que esse Elias que virá, esse aqui ele vem antes que venha o grande dia do Senhor, porque o dia do Senhor está profetizado que acontecerá um grande avivamento. Aí traz o vídeo que eu falei para os irmãos, da chuva serôdia. Amém? Derramou a chuva temporã no Pentecoste, ali o Espírito de Deus sendo derramado no Pentecoste. Aqui tem dois vídeos aqui, viu, irmão? Zacarias 10, que eu ensinei aí, tá aí o estudo, e João o Batista. Esses dois estudos, eles são praticamente quase ligados. Então, você vai falar da chuva serôdia. Então, você vai ver que a chuva serôdia, ela primeiro derramou a temporã, ali, né, no Pentecoste, agora falta a serôdia. A serôdia vai acontecer isso aqui, a preparação do povo para a vinda do Senhor Jesus, para despertar essas igrejas que estão na imundícies. Amém? Essas igrejas que estão longe dos caminhos do Senhor. O Senhor não quer que seu povo postatar, entendeu? O seu povo saia, porque quando acontecer as coisas que vai acontecer, porque vai acontecer mesmo, irmão. O povo está indo para a igreja para pedir bênção, para pedir carro, para pedir moto, para pedir carro. Eles não têm vergonha na cara deles. Jesus não morreu, não foi por causa disso, né? Mas eles vão para a igreja com essas intenções. Eu já vou dizer para vocês: acontecerão grandes coisas, virão sobre a sua igreja, a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor tem que estar preparada. E o Senhor levantará os seus homens para acordar os líderes. E se esses líderes não acatar, muitas ovelhas cairão. Como nós estudamos lá, Zacarias, muitas ovelhas padeceu, mas o Senhor deixou, porque elas não quis ouvir o verdadeiro pastor, que é Cristo, o sumo pastor, porque ouviram aqueles pastores ali. Por isso o Senhor disse: eu destruirei os 3 pastores.
e as próprias ovelhas, como ele vai falar em Zacarias 11, as próprias ovelhas eu deixarei, uma destruir a outra, porque não quis ouvir ao Senhor. E aí vem Ezequiel capítulo 34, o Senhor julgará as ovelhas e ovelhas, bodes e carneiros. Amém? Isso é estudo que nós já fizemos aqui, por isso estou mais falando. Sem precisão de colocar a Bíblia aí, porque eu já li os contextos. Para nós ir para outro lugar. Vamos aqui agora para Joel. Joel 3. Já vou ler aqui embaixo. Joel 2, versículo 28. Tá assim, ó. Tá aqui assim, ó. Deixa eu colocar um papelzinho aqui, irmãos. Queria fazer o vídeo tão pequenininho, gente. E havia de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito, mostrarei prodígio nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, olhe bem aqui o que disse. O que disse aqui, né? Em Malaquias. Malaquias disse que o Senhor há de mandar Elias vir para acontecer o quê? Igual disse aqui, ó. Eis que eu vos envio o profeta Elias, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando fala o profeta Elias, é porque vai ter um avivamento. Quando fala o profeta Elias, porque vai descer uma unção, como a unção que Elias tinha. Amém? Como a unção que Elias tinha. E aqui em Joel, vai dizer aqui que nos tempos do fim, quando o sol se converter em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Então você está vendo que está acontecendo um avivamento aqui, que já aconteceu o primeiro, que eu falei lá no Pentecostes, mas ainda falta o segundo, como Eliseu. Elias tinha um espírito, mas com Eliseu foi porção dobrada. Deus vai dar porção dobrada para a sua igreja. Eu sei que muitas igrejas não estão clamando a Deus pedindo esse avivamento que há de acontecer. Estão pedindo bênção. Desperta, igreja. Toma vergonha de sua cara. Vira cristão, servos de Deus, temente ao Senhor. Para com isso. Buscar e tenha a mente de Cristo, o pensamento do Senhor. Pensa como Cristo está falando, como o Senhor disse na sua palavra. Ande conforme a mente de Cristo, tenha a mente de Cristo. Aí fala aqui, ó. E mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas. O sol vai se converter em trevas. Isso já aconteceu? Não. E quando acontecer o sol se acontecer em trevas, todo mundo vai ver isso. Não é um pedacinho de gente que vai acontecer, não. E a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, essa aqui é a chuva serôdia, que vai derramar sobre os servos e sobre as servas. Essa é a grande avivamento que o Senhor vai dar. Primeiro ele derramou seu espírito sobre seus filhos. Foi lá no Pentecostes sobre seus filhos. Agora ele derramará sobre seus servos e sobre suas servas. Para profetizar para o tempo do fim. Amém? Então vamos continuar. Igual aqui também em Atos vai falar, irmãos. Vamos aqui. Tá assim, ó. Primeiro Atos, versículo 2. E nos últimos... 16. Vamos ler 2, 16. E nos últimos... 16. Mas isso é que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz o Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre meus servos e sobre as minhas servas. Naquele dia profetizarão, e farei
aparecer prodígios em cima nos céus e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, mas aqui na minha Bíblia está fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Amém? Antes que chegue o glorioso dia do Senhor. Isso ainda não veio, irmãos. Nós esperamos esse avivamento. E quando ele fala de Elias, irmãos, é porque ele está profetizando que isso acontecerá. Só que lá no tempo do fim, acontecerá que virá o espírito de Elias. Lá no Velho Testamento está profetizando o espírito de Elias. Aqui em Apocalipse já está profetizando agora não só o espírito de Elias, como também o espírito de Moisés, irmão. O espírito de Moisés. Vamos aqui só ler aqui Apocalipse. Vou ler o 11. Tá aqui assim, ó. Apocalipse 11. Darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém eles quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém eles quiser fazer algum mal, portanto que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu. Olhe bem, irmão. O que ele está falando? Que esses têm poder para fechar o céu. Amém? Elias fez isso. Quem fechou o céu? Foi Elias, irmão. Para que não chovas nos dias das suas profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem fez as águas se converter em sangue, irmãos? Foi quem? Foi Moisés, irmão. Moisés fez isso. E para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas as quantas vezes quiseres, as testemunhas do Senhor vão poder profetizar, irmãos. E elas vão poder ferir o céu como Elias feriu o céu. Primeiro, o que falou? Que sairia da sua boca fogo. Isso aconteceu com Elias. Quando os homens ali, os 50 soldados ali, chegou diante de Elias e falou com ele, homem de Deus, embora que o rei ali, eu esqueci o nome do rei, o filho de Acabe, vai chamar ele para ir, ele vai falar, se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu e consuma vós. Foi dito e certo, desceu fogo do céu e consumiu eles. Veio de novo os outros capitão de 50 e falou com Elias, Elias, vão conosco. Aí Elias falou, se eu sou homem de Deus, fogo do céu consome vós. E foi dito e certo, fogo desceu e consumiu eles. Eles morreram. Amém? Então fogo saiu da boca de Elias. A palavra de Deus estava na boca de Elias. Amém? A palavra de Deus, irmão, é como um martelo que miúça, quebra. Amém? É a potência, a palavra do Senhor. Então, só aqui você já está vendo que está falando de Elias e de Moisés. E quando nós estudamos Apocalipse, você já vai ver que vai falar de duas testemunhas. Essas duas testemunhas são judeus e gentios. Amém? São judeus e gentios que se tornaram o corpo de Cristo. Amém? No corpo de Cristo é isso, é judeus e gentios. Eu gosto de usar Gálatas, irmãos. Eu vou dar uma passada aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então você está vendo aqui o que está acontecendo? Não tem judeus, não tem gregos. Então, entre judeus e gentios não tem isso. O grego aqui é nações.
Então não tem judeus e não tem nações. Todos que servem a Deus, que temem a Deus, que crê no Filho de Deus, se torna um. Nós se tornamos a Israel de Deus. E quando nós tornamos a Israel de Deus, que ele mesmo vai dizer aqui, né? No finalzinho do livro ele vai dizer aqui, ó, Gálatas 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem porventura alguma, mas o ser nova criatura, e todos quanto andeis conforme estas regras, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus, que não é incircunciso e nem incircunciso, e sim um povo de Deus. Não tem diferença. O povo de Deus é os judeus. O povo de Deus é os gentios. Não, não tem isso. Judeus e gentios são as testemunhas do Senhor, que o Senhor vai dizer lá em Atos. Que o Senhor vai dizer lá em 1 Atos, para os seus apóstolos. Ele vai dizer, ide pregai o evangelho. Amém? Vai falar com eles assim, ó. Vai falar com eles aqui, ó. Mas recebestes o Espírito Santo que há de vir sobre vós. Mas recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Testemunhas do Senhor. Então, o que vai acontecer agora? Vamos olhar aqui agora. O que vai acontecer? Deus vai dar um grande avivamento na sua igreja. Amém? A igreja, eu falo a igreja, o corpo de Cristo, o povo do Senhor, o que eu disse aqui agora, todos que estão no corpo de Cristo, que estão verdadeiramente obedecendo isso aqui, ó. Não é doutrina de homens, doutrinas demoníacas, doutrinas que trazendo idolatria para dentro das igrejas, fazendo o povo de Deus pecar muito mais do que se o povo estivesse na rua. Irmãos, tem pessoas que vêm para a igreja que elas pecam muito mais do que as pessoas que estão no mundo, irmãos. Porque elas conheceram a verdade e não quis obedecer a palavra de Deus. Usa a palavra. Ô, irmão, parece tão bonitinho. A pregação parece tão lindinho, mas você vê que tá indo contra a palavra de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, o julgamento deles serão ruins. Você toma vergonha de sua cara e ensina a palavra conforme está aqui. O dever nosso é ensinar conforme está aqui, porque você receberá muitas chicotadas por causa disso. Então o dever é fazer a vontade de Deus, é seguir conforme a palavra do Senhor Deus. Aqui, ó, nós temos que estar numa só mente, porque o Senhor vai dar esse avivamento aqui. Hoje mesmo eu estou falando disso, é esse avivamento aqui. Isso ferve no meu coração, isso vai acontecer, irmãos. A chuva temporã encontrará com a chuva serôdia e derramará o Espírito do Senhor com porção dobrada, o Espírito de Elias e o Espírito de Moisés sobre a igreja. E o que foi o Espírito de Elias? Que Elias fez? Elias tinha zelo pela palavra do Senhor. Elias tinha temor pela palavra do Senhor. Elias tinha zelo, irmão. Ele tinha um combate diretamente contra os falsos profetas. O espírito de Elias é esse. Ele combatia contra os falsos profetas. Ele ensinava a justiça de Deus. Ele não ligava com o que os outros diriam sobre ele. Esse é o espírito de Elias que estará sobre os homens. Agora é o espírito de Moisés. O espírito de Moisés é mansidão. Líder, ser um bom líder, um homem de boa mente. E segundo, fazendo prodígios, fazendo sinais, ferindo a água, ferindo o céu, ferindo a terra, ferindo as coisas. Então quando você vê que lembra de Moisés, você já lembra de todos os sinais que Moisés fez. E no tempo do fim, nós acabamos de ler, vai fazer de novo. Quando olhamos para Elias, zelo na palavra do Senhor, zelo em um combate diretamente com falsos profetas. Quando olha para Moisés, mansidão, líder e sinais na terra e no céu. Deus há de derramar esses espíritos sobre nós, esse espírito, né, sobre nós, com a justiça de Elias, com a justiça de Moisés,
com zelo dele sobre os homens, como foi sobre João Batista. Deus profetiza que antes que chegue o grande dia do Senhor, virá Elias. Para quê? Preparar o povo para receber o Senhor Jesus. Porque, irmãos, o Senhor Jesus virá. Então, nós hoje, nesse tempo, prepararemos o caminho para o Senhor. Até o que vai acontecer? O Senhor hoje nós estamos alertando, preparando o povo para quê? Para receber esse vivamento, esse poder que vai descer. E quando esse poder descer sobre nós, sobre os servos do Senhor, o Senhor falará muitas coisas e preparar o seu povo. As igrejas estão dormindo. Tinha 5 prudentes e 5 inúteis, eu esqueci o nome aqui. Mas elas o quê? Elas dormiram. As 10 dormiram. Mas uma voz gritou: eis que o noivo está às portas. Aí elas acordaram. Essa aqui pelo menos tinha azeite, né? Essa aqui pelo menos tinha azeite com ela. Ela dormiu. Acabou dormindo, se perdendo no tempo. Dormiu, mas pelo menos tinha azeite. Estava aqui lendo aqui, meditando. Principalmente que eu olho mais, né, nem tanto a santificação, se santificando. Não compreendia as coisas de Deus, mas pelo menos se santificava. Pelo menos ela estava tendo um espírito dentro delas. Essas aqui não estava nem se santificando, nem buscando, só estava vivendo de aparência. Mas logo o Senhor levantou as suas testemunhas e elas gritou: eis que o noivo está às portas. O que elas fez? Opa! Já levantou e acordou às 10. Só que 5 não tinha nada, foi comprar. Foi comprar na mão dos pessoais, porque elas queriam dessa, mas essa aqui falou: eu não sei nem até que hora ele vai vir. Eu ouvi que eles falou ali que eis que o noivo está às portas, agora eu não sei até que chegar até mim. Como eu vou te dar o meu azeite, se o Senhor parar lá nas portas um tempo lá? E aí, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar sem o azeite. Aí não dá, vai comprar. Aí o outro foi comprar. Quando ele foi comprar, essa aqui pelo menos tinha. Despertou com um grito. Essas são as tementes a Deus que vai despertar com um grito. As prudentes e as loucas. As prudentes pelo menos vão ouvir quando o noivo estiver falando com o seu servo, falando: vai, fala com eles aí que eu estou à porta. Fala com eles aí que eu estou dando um vivamento. Fala com eles aí que eu estou preparando a minha noiva. Fala com eles aí. Aí esses aqui que estavam dormindo vai: opa, as orelhinhas deles aí, ó, igual que as orelhinhas assim, já vai, ó, opa, tem algo acontecendo. Vai despertar, irmão, mas tem essas aqui que não vão despertar, porque vão ficar o quê? Nas suas vontades, seguindo as suas doutrinas, os seus jeitos. Não vão querer se consertar. Não vão querer se consertar ao ponto como foi naquele dia ali. Crucificaram ao Senhor Jesus. Não quis ouvir. No mesmo tempo, no tempo do fim, vai acontecer a mesma coisa. Alguns vão vir para o Senhor, mas outros vão crucificar ao Senhor. No tempo que o Senhor vir, no tempo do fim, muitos pastores vão negar ao Senhor, não vão querer se consertar, não vão querer tirar as imundícies de dentro da igreja, não vão chamar o povo ao arrependimento, à sinceridade, à verdade, a seguir a palavra conforme está. Não vão fazer isso. Vão preocupar com as suas próprias doutrinas, mas não vão preocupar com a doutrina do Senhor. Irmãos, para de pedir para a igreja para ficar pedindo. Para de ir para a igreja achando que... Nossa, irmãos, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Pede o Espírito de Deus. Se não receber, porque pedir mal. Porque o que deveis pedir? O Espírito do Senhor. Pedir o Espírito do Senhor, porque se você tem o Espírito do Senhor, todas as coisas você tem. Porque se você tem o Espírito do Senhor, irmão, pode ter a certeza que tuas mãos serão abençoadas. Você será abençoado com todas as bênçãos celestiais. Porque é assim que lá em Efésios capítulo 1 vai dizer que nós que estamos em Cristo somos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Buscai ao Senhor, irmãos. Verdadeiramente buscar o Senhor por esse vivamento que Ele vai dar. Buscar ao Senhor para você caminhar com Ele. Verdadeiramente, não siga multidão. Siga a palavra do Senhor. Esse é o dever de todos nós, irmão. Amar ao Senhor com de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E amar o teu próximo como a ti mesmo.
Então é o amor, é praticar a verdade. Respeite isso aqui, irmãos. Respeite isso aqui. Olha o tanto de homens que morreram para você ter isso aqui nas suas mãos. Olha o tanto de homens que Deus entregou para nos ensinar. E olha para você ver lá no tempo do fim, lá em Apocalipse, ele está entregando de novo. Ele está entregando de novo suas testemunhas para acordar o povo. E ele sabe que o que o povo vai fazer? Vai matar suas testemunhas. Da mesma forma que fez no tempo do fim, no tempo do começo, no tempo do meio, agora no tempo do fim. Olha o que vai falar. Enquanto acabares o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, ele fará guerra e os vencerás e os matarás. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado, Jerusalém. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepultura. Eles ainda vão festejar. E aqui, vai morrer testemunha. Aqui está falando das testemunhas que vão morrer aonde? Lá em Jerusalém. Mas olha aqui o que ele está dizendo. Vários povos, tribos e línguas e nações. E nações, então é muita gente de todos os povos vão ficar com raiva das testemunhas de Deus, porque eles vão ferir os céus, irmão. Você sabe, a primeira trombeta é essa raiva de fogo caindo sobre as ervas da terra. A comida já vai, diminuir a terça parte do mar, a terça parte das águas de beber, a lua e o sol se ferir, vai ferir as estrelas, a terça parte. Esses homens vão ferir a terra. E quando o Satanás levantar aqui, o anticristo, que é seu homem aqui, e matar as testemunhas de Deus, irmãos, olha que eles vão ficar felizes. Porque agora para eles as pragas acabou. Eles que não sabem que ainda vai faltar, ainda os cálices de Deus cairão sobre eles. Então o estudo fica por aqui, amém, irmãos? É só um resumo, amém? Aí tem a terceira parte ela é mais profunda, eu não sei ela ainda não. Amém? A mais profunda eu ainda não sei ela ainda não. É ligada aqui em Apocalipse e ligada também em Jesus. É mais profundo ainda. Pega todos os pontos que eu disse, mas ainda vem ainda além mais um pedaço que eu ainda não sei ainda, amém? Estou aprendendo como eu passo para os irmãos. Eu estudo, medito, tem coisas que eu não sei, quero aprender com os irmãos, estou com o coração aberto para aprender. É sempre assim, um aprendendo com o outro, um vivendo com o outro, um ensinando o outro. Para nós, na verdade, Cristo ele dá revelação para um, para o outro, para que para mim depender de você, você depender de mim e nós depender de Cristo. Amém? Então fica na paz, irmãos.